O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai vir aqui não? Vocês vão ficar aí? Eu vou ficar sozinho aqui? Deixa o meu lugar que eu já sento, hein? Nosso mini santuário. Queridos irmãos e irmãs, querido mini santuário, hoje na solenidade de São Pedro e São Paulo, nós escutamos na primeira leitura um pedacinho dos Atos dos Apóstolos que conta sobre a libertação milagrosa de São Pedro quando ele estava preso. Milagrosamente, um anjo aparece, arrebenta os portões e liberta São Pedro para que ele continue a sua missão. Mas tem um detalhe importante. Foi um milagre? Claro que foi um milagre. Mas por que que o milagre acontece? Porque enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Isso prova, né, meus filhos, que desde da mais primitiva realidade da nossa igreja, a oração é capaz de operar milagres. Libertou São Pedro da prisão e faz hoje tantos milagres na nossa vida. Se a gente pedir aqui para levantar a mão, quantos de vocês não vão poder contar um ou outro milagre que aconteceu na vida de vocês pela intercessão divina? Mas não é só isso que eu queria destacar. Queria destacar a importância de nós rezarmos, de uma comunidade que reza, unida, é capaz de mudar o mundo, mudar a realidade, mudar a vida das pessoas. Por isso eu comecei essa celebração hoje dizendo: hoje é dia de nós rezarmos pelo Papa. Vocês fazem ideia do tamanho da responsabilidade que é ser Papa? Fazem ideia do tamanho do problema que é ser Papa? Cuidar da Igreja Católica no mundo todo, cuidar de todos nós. Já é uma responsabilidade imensa ser padre, e eu tenho só 6 meses de padre. Imagine o Papa, que tem dezenas de anos de padre, 32 de bispo e já mais uma dezena, 11 anos de Papa. Vocês conseguem imaginar
a dificuldade que é cuidar da Igreja Católica espalhada no mundo todo? Do trabalho sem fim que é esta obra? O Papa só consegue porque nós temos a certeza de que ele é auxiliado pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, imagina, sem o Espírito Santo eu não consigo cuidar de vocês. Imagine do Papa da Igreja Universal. Lembrem-se sempre, meus filhos, começando já, viu, com vocês, na idade de vocês, a gente tem que rezar, tem que ter vida de oração. Se a gente quer mudar a nossa história, a história das pessoas à nossa volta, se a gente quer poder ajudar as pessoas, a gente tem que rezar por nós e pelos outros, como aquela comunidade fez por São Pedro. Libertou São Pedro, o anjo veio libertá-lo, porque aquela comunidade estava continuamente reunida rezando. Conta para mim, vocês estão rezando? Será que é verdade? O que vocês rezam? Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo. Tá bom. Dá para dar uma estrelinha para os pais de vocês, né? Uma estrelinha assim. Um B, ainda não vou dar um A, tá bom? Um Bzinho. Uma estrelinha. Não deixem, a responsabilidade aqui é nossa, hein? Minha e de vocês. Não deixem que essas crianças desaprendam o valor da oração. Se vocês já não tiveram tempo de ensinar, ainda é tempo. Ensina o valor da oração. E depois não deixa que eles desaprendam. Porque a gente vai ficando velho, desaprende um monte de coisa. Inclusive a rezar. Inclusive a estar perto de Deus. Responsabilidade nossa sobre estes pequenos. De deixá-los sempre perto desta vida de oração. Perto da vida de igreja. Depois nós escutamos esta passagem evangélica em que Deus, Jesus, perguntou aos seus discípulos, perguntou a várias pessoas: o que dizem de mim? E o povo dizia um monte de coisa de Jesus, que ele era Elias, que ele era fulano, ciclano, algum dos profetas. Viam nele sinais divinos, mas colocavam sempre ele a par de algum outro profeta, algum outro personagem também divino que passou pela história deles. E quando ele pergunta para os seus, Pedro toma a frente e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és Jesus, tu és Deus, tu és o Filho de Deus. Sabe por que essa passagem é importante? Porque a igreja nasce, se reúne em torno desta fé de Pedro, desta confissão de fé de Pedro. Nós nos reunimos até hoje, meus irmãos, em torno da fé deixada pelos apóstolos. Quando o padre parar de falar aqui, vocês voltarem até os pais de vocês, nós vamos rezar o creio, que nós também chamamos de símbolo dos apóstolos. É um resumo, uma síntese da fé apostólica, desde os primeiros apóstolos, desde São Pedro. É isso, meus irmãos, que nós professamos todos os dias na nossa vida de fé. É isso, a igreja se reúne em torno desta profissão de fé que começou lá com Pedro. A confissão de fé de Pedro foi tão certeira, que Jesus diz: feliz és tu, Pedro, que já entendeu isso, e não foi ninguém que te contou, não, foi Deus que te revelou. É por isso que você, e ele bota um apelido em Simão, o nome dele era Simão, o apelido dele passa a ser Pedro, é um trocadilho com pedra. E é sobre esta pedra, Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja nasce a partir de você e desta confissão de fé. Por isso, meus filhos, é importante nós estarmos na igreja, porque nós seguimos a Jesus a partir desta confissão de fé de Pedro. Por isso que ele foi a pedra fundante, por isso que ele foi o primeiro, porque ele foi o primeiro que entendeu, e foi passando para nós até hoje, e a gente está aí entendendo, às vezes não entende muito bem, mas estamos tentando. E olha o trocadilho, hein? Jesus chama Pedro, ou melhor, chama Simão de pedra, de Pedro. Todo mundo acha que é porque Pedro era forte, vigoroso, que ele era imbatível. Pedro era pescador,
Inclusive o seu chamado se dá num contexto de pescaria. Jesus diz: venha pescar homens para mim. E desde então Pedro está pescando tantos homens e mulheres a partir da sua confissão de fé. Mas olha como Deus é maravilhoso. Pedro não era tão forte assim quanto a gente... Hoje a gente tem essa visão dele de fortaleza, porque hoje a gente conhece a vida toda dele. Mas naquele momento Pedro ainda não era tão forte assim. Pedro não tinha entregue a própria vida por Jesus. Você sabe por que o padre está de vermelho? Por que o padre está de vermelho? Sangue. Por quê? Porque São Pedro e São Paulo morreram pela igreja, morreram por Jesus, morreram pela fé, derramaram o próprio sangue, entregaram a vida. Então hoje a igreja se veste de vermelho, porque eles foram mártires. Mas nesta fase, Pedro ainda não era tão forte assim. Pelo contrário, meus filhos, Pedro era inconstante. Pedro foi muitas vezes fraco, até fraco na fé. Ele negou Jesus 3 vezes, vocês se lembram disso? Pedro era meio mole. E aqui eu já peço perdão a São Pedro, porque eu fico imaginando eu chegando no céu, porque eu vou para o céu, gostem vocês ou não, eu vou para o céu. Vocês também. E ele na porta falando: Padre Bruno, então quer dizer que eu sou mole, que eu sou inconstante, é isso? Você quer entrar no céu mesmo? Ficou todos os anos aí celebrando São Pedro e São Paulo, me chamando de mole, e agora quer entrar no céu? É só para eles entenderem, São Pedro, só para eles entenderem. O senhor é pancada, pedra, literalmente pedra. Mas nessa fase ele ainda não era. Isso lembra alguém que vocês conhecem? Lembra? Responda assim, mas responda com força, tá? Repete com força. Eu. Lembrou? De quem é mole também, inconstante? De quem tem que ser mais pedra e menos água? Todos nós. Deus tem essas artimanhas para nos trazer para perto dele. Nos traz fracos mesmo. Nós chegamos perto de Jesus na fraqueza, mas ele nos fortalece, ele nos transforma, assim como transformou a vida de Pedro, em pedras. E são estas pedras que formam o edifício que é a Santa Igreja. Além da fé de Pedro, portanto, se a igreja nasce a partir da fé de Pedro, nós temos que estar conectados nesta igreja. Nós temos que acreditar nos dogmas de fé da igreja, na doutrina da igreja. Não dá, meus irmãos, para a gente viver pensando assim: eu sou católico, mas eu não concordo com aquela coisinha. Não existe isso. Se a gente vive assim, a gente não está em plena comunhão. A gente tem que concordar com tudo. A gente tem que acreditar. É um esforço mesmo, porque algumas coisas, meus filhos, algumas coisas são contrárias às nossas fraquezas. Algumas coisas da doutrina da igreja até nos acusam, a gente fala: mas eu estou errado. E daí, porque eu estou errado, eu quero que a igreja mude a doutrina dela. Quero que, não, isso aqui está errado. Mas não é porque você acha que está errado, é porque você não consegue viver de acordo com o que ela pede. É uma dificuldade que acontece com todo mundo, até com os padres. Fique em paz, é difícil para todo mundo. Mas eu tenho que ser forte, reafirmar a fé da igreja, a fé de Pedro, que nós acreditamos, essa doutrina, que é construída há 2000 anos. É aquela pergunta que eu sempre me faço, né? Eu olho no espelho e falo assim, quando eu penso, quando passa rapidamente, eu já jogo isso fora, pela minha cabeça, de não concordar com alguma coisa que a igreja fala, eu falo: mas calma aí, quem é o Padre Bruno em 2000 anos de história? Quem é o Padre Bruno na fila do pão? Né? Quem sou eu que acho que tenho o direito de dizer: não, a igreja está errada? Santo Agostinho, né? Com toda a sua vida, eu tenho direito de discordar de Santo Agostinho? Mas quem sou eu? Eu tenho direito de discordar dessa fé de São Pedro? Tome cuidado, meus irmãos. A decisão de acreditar é mais fácil do que ficar procurando motivos para dizer que a doutrina, que a fé de Pedro estava equivocada. Não caia neste engano, viu?
Isso serve principalmente para vocês, crianças. Porque hoje lá fora, no mundo, tem sido pregado que tudo que a gente faz é mentira, é errado. Só que faz 2000 anos que a gente prova para o mundo que o que a gente faz é verdade. Que o milagre acontece, que Deus está presente na vida das pessoas, que a fé de Jesus é uma fé verdadeira. Vocês vão escutar na escola um monte de barbaridade. Já estou avisando desde já, viu? Vocês vão escutar umas loucuras na escola. Ignora. Nem vale a pena bater de frente com o professor. Ignora. Vocês sabem aquilo que vocês acreditam. Vocês sabem. Vocês também sabem o que acreditam. Nós temos uma verdade, algumas verdades, e elas são verdades absolutas, sim. Ah, mas não existe mais verdade absoluta. Seu nariz. Não caia nessa historinha que o mundo tenta relativizar tudo, viu? Relativizar conforta, mas não leva a gente para o céu, não. Não deixe se enganar por esses discursos. Combinado? Com vocês também, combinado? Tem mais duas coisinhas que eu preciso falar antes de ir embora. Antes de ir embora não, né? Antes de voltar para o meu lugar, porque ainda tem toda uma continuação da missa, hein? A primeira delas é que Jesus quis uma igreja. Entenderam? Jesus quis uma igreja. Entenderam? Vocês escutaram isso aqui? É sobre Pedro que ele quis fundar. Ele fala, a minha igreja. Ele tem uma igreja. Ah, mas olha, eu sou espiritualista. Eu gosto de Jesus, eu gosto do evangelho, mas não, eu não vou em nenhuma igreja, eu não sou católico. Me poupe, né? Você pode até viver assim, mas não venha dizer que Jesus não quis uma igreja. Ele quis uma igreja. E esta igreja que nós aqui congregamos. Esta igreja que tem uma herança espiritual de 2000 anos, tem sucessão apostólica. Se você pegar o Papa, vocês sabiam disso? Que se você pegar o Papa Francisco e você for subindo em todo mundo que veio antes dele, você vai chegar em quem? São Pedro. Nós temos essa sucessão apostólica, mas nenhuma outra igreja tem. Eu não vou ficar aqui falando das outras igrejas, mas é um sinal para vocês entenderem. Nós temos, as outras não têm essa sucessão. Nós temos 2000 anos de história. Quem fundou a nossa igreja foi o próprio Jesus e deu para Pedro cuidar por primeiro. Ele quis uma igreja. Cuidado com essa onda que nós temos assim de, religião não serve para nada. Ele quis uma religião, ele quis uma igreja. Não tem como você seguir Jesus fora da igreja. Senão você é um simpatizante de Jesus. Ser simpatizante todo mundo é. Mas aqui na igreja, desde pequenos, nós não somos simpatizantes, nós somos discípulos, nós seguimos Jesus, nós não somos voluntários. A gente faz festa, faz tudo, temos voluntários. Não, a gente não é voluntário, a gente é discípulo de Jesus. Por isso que a gente entrega a nossa vida nas coisas da igreja, em tudo aquilo que Jesus precisa. E a gente faz isso numa igreja. Não deixe se enganar pelo mundo, o mundo vai tentar te enganar, não deixe. E a última coisa, vocês ouviram que ele deu as chaves para São Pedro? Você sabe o que isso significa? Sabe? Olha para mim, mini santuário. O que significa as chaves da igreja? Que ele deu para São Pedro. Quando alguém entregava a chave da casa para alguém, era como se aquele que recebeu a chave fosse dono. Portanto, Jesus diz a Pedro, olha, cuida da minha casa, cuida da minha igreja como se você fosse o dono, com tudo aquilo que eu faria. E tudo aquilo que você fizer aqui, vai fazer lá. E vice-versa. Ligou, desligou, desligou, ligou. Sabe por que eu tenho não o poder, mas a responsabilidade de perdoar os pecados de vocês, como padre, eu, o Padre Márcio, os padres que vocês conhecem? Você vem, confessa seu pecado e eu te dou uma absolvição, te abro a estrada para o céu e você muda de vida. Sabe por quê? Porque tem uma chave que o que liga aqui, liga lá. Desliga aqui, desliga lá. Se eu desligo os teus pecados aqui, está desligado. Acabou, está resolvido.
Olha, por que que ele quis uma igreja? Porque isso é um poder muito grande, que ele não daria para todo mundo. Ele não daria para alguém que olhasse e falasse assim: ah, agora eu sou padre. Não, não existe isso. A igreja forma as pessoas que vão poder ajudar na administração desses bens espirituais. É o Papa que tem essa chave hoje, meus irmãos. É o Papa. Não dá para a gente ser contrário ao Papa. Tem um monte de gente que fala: ah, eu sou católico, mas eu odeio o Papa. Então você não é católico. Talvez você não seja nem digno de entrar daquela porta. Eu fico me perguntando, talvez você esteja até excomungado. Não é nem pecado mortal, é excomungado mesmo. Você está fora da igreja. Porque como é que você não segue Pedro? Como é que você se diz católico, mas você odeia Pedro? Você acha mesmo que lá na porta do céu, se ele vai brigar comigo porque eu chamei ele de mole, imagina o que ele vai fazer com quem que diz que odeia o Papa, que odeia ele. Eu tenho até medo, não quero estar lá para ver não, espero já estar lá dentro. Não quero nem ver do lado de dentro, deixa São Pedro resolver isso. Tomem cuidado, meus filhos. Hoje o mundo nos coloca em posições que às vezes nos matam espiritualmente. Não se deixe enganar. São 2000 anos de história, é uma igreja constituída, é um Papa, é o poder de ligar e desligar céu e terra. Não se deixe enganar, nós estamos na igreja de Pedro. Deste Pedro que nós ouvimos, na igreja de Paulo, na igreja de Jesus, que eles começaram tomando conta e até hoje a gente vem ajudando a cuidar. Com as nossas imperfeições, muitas, mas a gente vem ajudando a cuidar. Fechou? Jesus quis uma igreja, sim ou não? O Papa é sucessor de Pedro? Você vai rezar? E você, vai rezar? Olha lá, hein? Volta agora, dá um abraço no pai de vocês e diz assim: feliz dia de São Pedro e São Paulo. E você também, fica de pé e cumprimenta a pessoa do seu lado, diz: feliz dia de São Pedro e São Paulo. Feliz dia de São Pedro e São Paulo. Que este dia nos faça lembrar da graça que nós temos de fazer parte desta igreja que começou com Pedro e Paulo. E agora vamos professar com força, com dignidade, aquilo que é a nossa fé, a fé dos apóstolos.